E aí, já parou para pensar que programar não é só sobre matemática e código complicado? Na verdade, é quase como mágica. É como dar vida a uma máquina usando palavras especiais. E hoje a gente vai aprender os primeiros feitiços, aqueles que fazem um programa tomar decisões por conta própria. Pois é, exatamente isso. E se desse para falar a língua secreta dos computadores? Então, o Python é basicamente esse livro de feitiços. Com ele, a gente não está só dando ordens, sabe? A gente está ensinando a máquina a seguir regras, a resolver problemas e, o mais legal de tudo, a fazer escolhas inteligentes. Tudo isso com algumas palavrinhas mágicas. Beleza, então vamos para o nosso primeiro capítulo, a magia do código. A ideia aqui é aprender a dar ordens para o computador. Porque no fundo programar é isso, né? Dar instruções. E hoje a gente vai desvendar os feitiços essenciais para uma máquina conseguir avaliar uma situação e decidir o que fazer. Ok, então vamos lá. O nosso primeiro feitiço é o feitiço de duas vias, o poder de escolher com if-else. E olha, pode parecer uma coisa simples, mas isso está no coração de quase tudo que a gente chama de inteligente hoje em dia. É a base de tudo. Tá, mas como é que um programa escolhe um caminho? Pensa assim, é como se o nosso código chegasse de uma encruzilhada, sabe? Tipo em história de aventura. Ele tem que decidir, vou para a esquerda ou para a direita? Como é que ele faz essa escolha? De onde vem essa decisão? Então, a resposta para essa pergunta é o feitiço if-else. A lógica é super simples, olha só. A gente cria uma condição, que é basicamente uma pergunta que só pode ter duas respostas, sim ou não. Quer um exemplo do dia a dia? Um semáforo. Se o sinal está verde, o carro anda. Se não, ele para. É isso. O computador pensa exatamente desse jeito. Vamos ver isso na prática, no código. Olha só que legal. Primeiro, a gente diz que a média é igual a 7. Aí vem a pergunta mágica, o if. Essa média é maior ou igual a 6? Bom, 7 é maior que 6, né? Então a resposta é sim. A condição é verdadeira. Por causa disso, o programa segue o primeiro caminho e a situação vira aprovado. Simples assim. Ah, e se a média fosse 5? Aí a resposta para a pergunta seria não. A condição seria falsa. E o programa, muito esperto, pularia direto para o else e o resultado seria reprovado. É essa lógica que começa a dar poder de verdade para o nosso código. Muito bom. Esse feitiço de duas vias é super útil. Mas e quando a vida não é só sim ou não? Muitas vezes a gente tem mais de duas opções, né? Para esses casos, a gente precisa de um feitiço um pouquinho mais avançado. Vamos pensar num desafio prático. Imagine um sistema de cinema que precisa recomendar filmes para públicos diferentes. Um tipo de filme para crianças, outro para adolescentes e um terceiro para adultos. O nosso feitiço if-else só tem duas portas, tipo pode entrar ou não pode entrar. Como é que a gente cria uma terceira porta? Ou uma quarta? E essa é a grande pergunta que leva a gente para o próximo nível, é o pulo do gato. Mas e se tiver mais de dois caminhos? Como é que a gente ensina o programa a lidar com 3, 4, 5, várias possibilidades? Apresento a vocês a evolução do nosso feitiço, o if, elif, else. A grande novidade aqui é essa palavrinha mágica no meio, elif. Elif é a abreviação de else if, que em português seria senão se. É com ela que a gente consegue adicionar quantas checagens extras a gente precisar, criando um monte de caminhos diferentes para o código seguir. Olha só a diferença, lado a lado. O if-else, simples, é uma bifurcação. Ou é um caminho, ou é o outro. Fim de papo. Já com o elif, a gente cria uma espécie de cascata de perguntas. O programa olha o if. Deu falso? Beleza, ele vai para o primeiro elif. Deu falso de novo? Ele vai para o próximo elif, se tiver um. E ele só vai chegar lá no else se absolutamente nada antes der verdadeiro. E com isso, a gente resolve o desafio do cinema. Olha que demais. A gente define a idade como 15. O programa começa a checar. Primeira pergunta, o if. A idade é menor que 12? Não, 15 não é. Então ele pula para o elif. Segunda pergunta, a idade é menor que 18? Opa! 15 é menor que 18? Sim, verdadeiro. Então ele mostra na tela filme adolescente e pronto, o trabalho dele acabou. Ele nem olha mais para o else. Missão cumprida. E pronto, com isso, o poder de fazer o código tomar decisões inteligentes agora está com quem está programando. Agora já dá para conhecer os feitiços mais importantes para criar programas que pensam e fazem escolhas. Então, vamos fazer um resumo rápido da nossa magia de hoje. Para uma decisão simples com só dois caminhos, a gente usa if, else. Quando a coisa complica e tem vários caminhos, a gente lança a mão do if, elif, else. E as condições são as regras do jogo. No final das contas, programar é exatamente isso: dar inteligência para as máquinas.
E agora, fica a pergunta para soltar a imaginação. Que tipo de decisões mágicas o próximo código poderia tomar? Pensa aí. Talvez um jogo em que a história muda dependendo do que a pessoa escolhe, ou um aplicativo que organiza as tarefas do dia por prioridade sozinho? As possibilidades, sério, são infinitas. A magia só está começando.